Irmãos, nosso estudo de hoje vai ser na vida de Enoque. Gênesis capítulo 5 é onde nós encontramos o registro da vida de Enoque. A vida de Enoque, irmãos, é uma vida bem curtinha, começa no verso 18 e vai até o verso 24, poucos versos, mas podemos tirar daqui algumas lições para nós. O significado do nome Enoque não é muito certo, não é muito aceito ou de forma genérica. Um ou outro livro que traz o significado do nome Enoque, dizendo que é iniciado. Somente esta palavra. E não encontramos no nome alguma coisa de mensagem para nós. Vamos ler do verso 18 ao verso 24 para termos inicialmente a história de Enoque. Diz a palavra assim: E viveu Jared 162 anos, e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Aí está a história, irmãos, curta, da vida de Enoque. E eu até peguei um pouquinho antes, desde o seu nascimento, quando na verdade falava de seu pai Jared. Só isto que é a história dele. Se procurarmos nas Sagradas Escrituras alguma referência a mais, vamos encontrar a citação de Enoque nas genealogias de Jesus. É citado também em Hebreus, no capítulo 11, no verso 5, e é importante nós termos o texto do verso 5 de Hebreus 11, porque ali diz de uma forma bem clara assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. E outra vez encontramos citação sobre Enoque no livro de Judas, no verso 14, quando diz: E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Se olharmos ainda no Antigo Testamento, vamos encontrar citação de Enoque na descendência de Davi. Davi, vindo de Jessé, de Judá, de Jacó, Isaac, Abraão, e vai recuando até Enoque, e de Enoque recua até Adão. E Enoque é considerado o sétimo depois de Adão. Uma história curta. Nasceu, viveu um tempo, naturalmente casou-se, teve filhos. A Bíblia cita só o seu primogênito Metusalém. Depois diz que ele ainda viveu 300 anos andando com Deus,
total de vida 365 anos, e não se viu mais, porque Deus o levou para si. E confirma este fato Hebreus dizendo que pela fé Enoque foi trasladado, arrebatado, seria outra palavra, para não ver a morte. Mas antes de ser arrebatado, trasladado, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Dentro deste personagem, irmãos, tem dois aspectos que eu quero considerar. O primeiro, envolvendo o exemplo de vida no personagem Enoque e a profecia que ele deixou e que está registrada em Judas. O segundo aspecto é uma investigação, é uma procura mais detalhada e profunda, mais minuciosa da implicação da vida de Enoque, e vamos achar em Enoque um aspecto de que Deus o trasladou, não foi somente poupando a ele, mas foi como uma forma de consolação para toda a geração de seus parentes. Vamos explicar daqui a pouco. E ainda nesse segundo aspecto, numa investigação, a pergunta que muitos fazem: onde está Enoque? Onde está Enoque? Está bom, vamos por parte. Considerando esses aspectos todos, vamos ter 4 pontos. Primeiro, o exemplo de vida de Enoque. Qual foi o exemplo maior? Resumido, simples, claro, destacado sempre. Enoque andou com Deus. Não fala dos seus feitos, não fala de milagres, não fala de uma vida piedosa, só fala isso: Enoque andou com Deus. Quantos anos? Se atentarmos bem para o verso que temos, verso 22, e eu procurei isso em várias versões, elas são, vamos dizer assim, unânimes em afirmar desta forma, ao dizer, verso 22, e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Observar isso particular? Andou Enoque com Deus. Aí, vê depois, quanto tempo? 300 anos, e gerou filhos e filhas. Enoque teve uma vida normal como ser humano, casando, gerando filhos, mas andando com Deus. Andando com Deus. Vamos destacar mais uma vez o verso 22. E andou Enoque com Deus. Andou com Deus. Depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Aí está. Quantos anos nós temos andado com Deus? Nesse mundo tão difícil, como diz a palavra, rodeado tão de perto pelo pecado, num mundo em trevas, em que o amor diminui, a corrupção aumenta, mas colocando o exemplo da vida de Enoque, ele andou com Deus 300 anos. 300 anos. E os 65 anos, uma pergunta feita. A palavra não traz detalhes, mas frisa e bem claro que ele andou com Deus depois que gerou a Metusalém, 300 anos. O antes não fala, mas da marca da geração de seu filho para frente foi andando com Deus. Foi andando com Deus. Está bom. O andar com Deus, irmãos. Se nós atentarmos para esta primeira lição, é algo que Deus sempre tem pedido. E isso é mostrado lá mesmo com o povo de Israel saindo da terra do Egito, quando Deus insistiu com Moisés para falar ao povo que Deus andaria com o povo se o povo
fosse obediente aos seus mandamentos, ouvisse a sua voz, etc, etc, etc. E o povo, ouvindo Moisés, que lhe serviu de mediador para com Deus, o povo respondeu: sim, tudo quanto o Senhor falar, ouviremos, tudo quanto mandar, obedeceremos. Aí Deus falou com Moisés: diga ao povo que construa para mim um tabernáculo, uma casa, um santuário, para eu morar com eles. Aí é Deus andando, morando com o seu povo. Mas voltemos, qual é a condição? Ouvir a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Esta expressão e esta ideia de que para andar com Deus tem que lhe ouvir e tem que andar nos seus preceitos, é repetido um pouquinho mais à frente, quando depois do povo transgredir, tinham falado que ia obedecer, mas já transgrediram logo. Lá em Êxodo, capítulo 33, Moisés intercedendo pelo povo, e Deus falando que vai mandar um anjo para ir à frente do povo. Moisés não quis saber desse assunto de um anjo ir. Podemos abrir em Êxodo 33, no verso 15, a expressão de Moisés é esta assim: então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra? Observe que Moisés bateu nessa tecla. Tinha pedido perdão, Deus tinha perdoado. Vou mandar o anjo. Mas peraí, o Senhor vai mandar o anjo? Não nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco. Como saberemos que achamos graça na tua presença se o Senhor não andar conosco? Moisés é que está pedindo que Deus ande com eles. Observe bem, irmãos, houve uma transgressão, houve uma quebra de um trato, de um pacto. Deus não ia andar mais com eles. Moisés é que intercede, não só o perdão, ou a realidade desse perdão estaria confirmada no fato de Deus andar com o povo e não mandar um anjo. Se olharmos depois em Coríntios também, o apóstolo Paulo exorta na purificação, na santificação, no afastar dos ídolos, afastar do mundo, e aí Deus estará com o seu povo e o seu povo com ele, e ele fará em nós morada. São palavras que mostram o aspecto de que é andar com Deus, é ouvi-lo, obedecê-lo, ou conforme temos outra palavra na Sagrada Escritura que diz: como dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Então, mas o andar com Deus é isto. Em Levítico capítulo 26, o verso 23 é um exemplo. Isso é repetido várias vezes. Ali, infelizmente, é uma advertência de Deus, porque Deus primeiramente fala: se andares nos meus mandamentos, etc, etc, aí serás uma bênção, no entrar, no sair, em tudo quanto fizer. Mas se andar contrariamente, aí é só maldição. Mas vamos pegar essa expressão, andar contrariamente. Andar com Deus é ir perto de Deus, junto com Deus, numa mesma direção. Tem esse particular também, no mesmo propósito, mesmo sentimento, mesmo entendimento. Agora, o povo de Israel aqui é advertido, porque existe a situação de andar em contrário. Deus está indo para um lado e o povo está indo para outro. Isso não é andar com Deus. E se andar em contrário, é se afastar de Deus. Levítico capítulo 26, verso 23.
ainda que esse assunto é repetido algumas vezes, porque a exortação de Deus é confirmada em vários planos, em vários níveis, nesse capítulo 26. Mas avancemos, irmãos. A tendência humana não é andar com Deus. Lembremos da expressão de Romanos, capítulo 8, podem abrir, verso 7. A nossa natureza carnal, humana, não é sujeita a Deus, diz ali Paulo. Os que andam segundo a carne não podem agradar a Deus. Leia o verso 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não pode agradar a Deus. Voltando ao verso 5 de Romanos 8, a segunda parte, tendo a primeira parte falado que quem anda segundo a carne inclina-se para as coisas da carne, mas os que andam segundo o Espírito de Deus, é para as coisas de Deus, é para as coisas do Espírito de Deus. Por isso que temos a exortação de Paulo, diz que é para nós mortificarmos a nossa carne, o desejo da carne, manter a carne debaixo de jugo. Para isso que vale o jejum, é o domínio de uma situação para fazer um propósito nobre nas coisas de Deus. O jejum do alimento, o jejum do sono, jejum de alguma outra ocupação para dedicar-se às coisas de Deus. Tudo isso é forma de jejum. Ou jejuar de coisas que podem ser lícitas, mas que prejudicam ou que atrapalham o servir a Deus. E quanto mais devemos jejuar o que é ilícito, para não entristecermos o Espírito do Senhor. Assim fazendo, andando em Espírito, aí sim, o Senhor pode estar conosco. É a exortação que Paulo outra vez fala em Tessalonicenses, ao dizer: não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais a Deus, habita em nós. Nós vamos para um caminho que Ele não quer ir, um caminho puro, um caminho impróprio, pecaminoso, o Senhor sai fora e a gente vai sozinho. Então não entristecer o Espírito Santo, para que não se afaste de nós. Continuemos mais um pouquinho, vamos abrir em Tessalonicenses, primeira carta, no capítulo 4, ali tem uma forma bem clara, bem assim, aberta e extensa, de exemplos de como andar com Deus. Desde o primeiro verso de Tessalonicenses, capítulo 4, ao dizer a palavra assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e vos exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais, andando de uma forma que agrada a Deus e progredindo. Verso 2 diz: porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o seu corpo, em santificação e honra, não na paixão de concupiscência ou senso de cobiça, como os gentios que não conhecem a Deus. Verso 6: ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. 7: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Observe, andar com Deus, ou andar de tal forma que agrade a Deus e Deus venha fazer companhia na nossa caminhada, aí está.
Tudo que é nobre, tudo que é de boa procedência, de boa índole, nisso devemos pensar, nisso devemos atuar. É uma outra palavra que temos também. Isso é andar com Deus. Por isso que murmuração não serve. Tristece o Senhor não consegue andar. Soberba, o Senhor só olha de longe, também não serve. Ira, também não. E outras coisas mais que poderíamos estar estendendo, como o apontar do dedo, o falar mal do irmão, etc, etc, etc. São coisas que entristecem a Deus, que não é próprio dele, ele não está nisso aí. Mas se queremos que Deus ande conosco, diz a palavra, que entre nós deve estar sempre presente o louvor, a ação de graças, etc, etc, etc. Coisas que nos liguem a Deus. Eleve nossos pensamentos para os céus, para o Senhor, em todo o tempo. Isto é andar com Deus. Encerrando essa primeira parte do exemplo da vida de Enoque, que andou com Deus, e não foi pouco, foi muito tempo, 300 anos, e às vezes a gente acha tanta dificuldade hoje de andar 10, 20, 30 anos, 40 anos com Deus. Enoque andou 300, mas não foi só ele, outros mais andaram com Deus. Poderíamos dizer que textualmente é citado Noé. Noé andava com Deus, talvez mais tempo, não importa o tempo que foi dado. Mas eu queria citar que em Gênesis capítulo 6, verso 3, confirmar também com outras passagens bíblicas, Deus continuamente fala ao homem, para que o homem saiba como agradar a Ele. Deuteronômio diz, ninguém pode dizer assim, onde está Deus, onde está a sua palavra, onde está a sua instrução, o que Ele quer de nós, não. Ali está escrito que a palavra de Deus está pertinho de nós, em nossa mente, em nosso coração, em nossa boca. Então Deus está se esforçando para andar com o homem. Vamos dizer assim, Deus se detém junto do homem até mesmo errado, como que pegando pela mão, puxando, ou conduzindo pelo caminho que tem que ser. Mas se o homem resiste, aí Deus desiste. Esse desiste é meu. Mas lá em Gênesis capítulo 6, o verso 3, a expressão de Deus é esta: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é carne. Ou seja, se ele dá vazão à sua própria natureza, aí nunca consegue acompanhar a natureza de Deus. Mas se ele larga, lança fora a sua natureza e se esforça no propósito de Deus, a natureza dele é mudada para ser uma natureza divina. Aí sim, anda com Deus. Mas no caso de Gênesis capítulo 6, o limite ali foi dado em 120 anos. Se isto significa que Deus só iria suportar o homem 120 anos, agora não está chegando a isso não. Muito mais cedo os homens estão sendo ceifados. Muito mais cedo. Onde nós estamos vendo a multiplicação da iniquidade. Deus não suporta andar muito tempo com ele. Insiste muito e ele pega terrivelmente. E Deus não contende mais. O deixa. Porque primeiramente é rejeitado. Vamos continuar, irmãos. Nesse primeiro assunto que estudamos, a vida do próprio Enoque como exemplo, no fato da expressão andou com Deus, já falou para nós esta forma de santificação, de pureza, de obediência, os mandamentos, nada de pecado, nada de transgressão, nada de iniquidade. Mas temos a recompensa, e a recompensa foi o ser arrebatado. Andou com Deus, andou com Deus, andou com Deus, uma hora foi embora com Deus. Desapareceu da esfera humana. Desapareceu. Detalhe importante, encerrando. Antes ele alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Isso que precisamos estar com cuidado hoje, irmãos, de verificar, fazer análise do nosso ser, para ver se temos de Deus um testemunho de que o estamos agradando.
Não só Enoque, mas muitos tiveram testemunho de que agradaram a Deus. E diz a isto, diz a palavra ainda, que a própria Escritura é como um espelho, é como uma linha, é como um prumo, que nos faz ver qual é a nossa situação para com Deus. Mas continuemos. Uma segunda análise que queríamos fazer é da profecia que encontramos em Judas, verso 14 e verso 15. Podemos ler no texto de Judas. Verso 14 diz: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Ele vem, o Senhor, com milhares de seus santos. Outra versão pode dizer com milhares de seus anjos. Verso 15 diz: para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Hoje entendemos isto, mas vamos voltar a Enoque. Estas palavras tinham valor, eram reais, eram adequadas para a época do próprio Enoque, lá em Gênesis, início ainda? Exatamente. Abrindo agora Gênesis capítulo 4, comentemos em recordação o fato de que Caim matou Abel, um homicídio, desrespeito, palavras duras para com Deus. Sou eu guardador de meu irmão? O desprezo do conselho de Deus: se fizeres certo, haverá aceitação para ti. A advertência: se fizeres errado, o pecado está à porta. Nada disso valeu para Caim. O mal veio sobre Caim de imediato? Não veio. Alguém vingou? Também não, Deus proibiu. A vingança pertence a Deus. Então Caim matou e ficou como que por isso mesmo? Entre aspas, vou dizer assim, né? Parece que Deus não vai julgar, Deus vai deixar para lá. Então ser bom é ruim, ser esperto e violento é a saída, é a sobrevivência. Mais um passo à frente, no capítulo 4 ainda, na geração de Caim, nós vamos encontrar que Caim teve um filho chamado Lameque. Esse já começou a extravasar nos pecados, porque é o primeiro homem que cita a Bíblia que já foi bígamo. Teve 2 mulheres, e o mandamento de Deus era um, e os 2 serão uma só carne, e aqui ele já está com 2 mulheres. Verso 19 é que afirma isso. E tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. Verso 23 lemos: e disse Lameque às suas mulheres Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. O que significa isso? Matou 2 por coisa pequena e conta vantagem agora? E a vantagem dele não é só para suas mulheres, é uma arrogância diante de Deus também, porque no verso 24 ele diz: porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Faz errado e baseia-se que Deus não deixou ninguém vingar a morte de Abel, e diz: eu fiz mais do que Caim, então se alguém usar contra mim, vai ter muito mais castigo da parte de Deus sobre ele. Ora, que é isso? Um mundo assim, todos estão sendo ensinados a fazer o mal, a cuidar de si, a vigiar contra o seu próximo, e se matar é a vantagem. Parecia que não havia, irmãos, um juízo, que não há condenação a obras desse tipo, mas entendamos, é nesse tempo que está vivendo Enoque, é nesse tempo. Então ele olha para um lado,
a bigamia. Olha para o outro, violência. Violência crescendo, homicídio, a soberba do homem e o desprezo do juízo de Deus aumentando. Então sim, está dentro da vida de Enoque, do seu tempo, da sua época, a afirmativa que temos lá em Judas: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus anjos para trazer juízo, trazer condenação a ímpios e cobrar deles as suas duras palavras. É uma forma de nós vermos bem claro que o juízo de Deus é certo, só que tem um tempo, mas é certo que virá. Deus virá trazendo recompensa a cada um segundo as suas obras. Enoque, arrebatado, e os outros? Aguardo para vocês verem. Seria o dito de Enoque: o Senhor vem com seus santos anjos e vai trazer condenação. Isso na verdade salta para o dia final, a vinda de Jesus e o juízo. Mas observemos, recuando outra vez para Gênesis, que lá no capítulo 6, 7 e 8 já temos o juízo de Deus para aquela geração. Deus exterminou com as águas do dilúvio. Então vamos dizer assim, para aquela geração o juízo, a condenação de Deus já se manifestou. E observem que nesse tempo de Enoque, vamos ler no capítulo 4 ainda, mais à frente, verso 26, que fala assim: e a Sete mesmo também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Sete é outro filho de Adão. Já temos aqui, se alguém pode perceber, já um juízo de Deus, porque se Caim era o primogênito, pelo seu mal feito já perdeu a primogenitura, foi lançado fora da genealogia e descendência de Adão. A descendência de Adão conta-se como Adão, Sete, Enos e Seque. Mas naquele tempo, do filho de Sete, neto de Adão, já começou-se a invocar o nome do Senhor. Então temos uma turma, a família de Adão, a sua descendência, em Sete e Enos, buscando a Deus. E a de Caim? A descendência de Caim, a continuação em Lameque, aprofundando-se na violência e toda forma de injustiça e iniquidade. Mas qual é a palavra que o Senhor disse aqui? Eis que é vindo o Senhor. Voltando a Judas, vamos voltar a Judas. A expressão da profecia de Enoque é num contexto de uma palavra de Judas, falando também do juízo. Certamente haverá um juízo de Deus. Certamente todas as coisas estão registradas diante de Deus. Certamente haverá um tempo da recompensa a cada um. Por isso podemos destacar em Judas, desde o verso 4, quando diz: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Olha, é juízo. Tirou do Egito muitos, mas todos não entraram, por causa da incredulidade, murmuração, rebeldia na caminhada do deserto. Verso 6: e aos anjos, que não guardaram o seu principado, o seu ministério, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas
até o juízo daquele grande dia. E os anjos também estão debaixo de juízo de Deus. Verso 7: assim como Sodoma e Gomorra, e cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Sodoma e Gomorra, já um juízo de condenação da parte de Deus, já realizado. Por exemplo, cuidado, andou errado, vem condenação de Deus. E a condenação sobre muitos pode vir nesse tempo da existência, como para outros só vai se manifestar no último dia, mas certamente haverá juízo, uns para a direita, outros para a esquerda. Para os da direita, vinde benditos, e aos da esquerda, ide para o fogo eterno. E continua a palavra em Judas nesse mesmo sentido, falando do juízo de Deus, que certamente haverá. Mas eu gostaria de considerar também um aspecto de que tudo isso que está falando aqui não é só da condenação dos ímpios, é da recompensa daqueles que com perseverança andam com o Senhor. Por isso que é importante a perseverança, não é ser crente 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, é o tempo todo, até o Senhor nos recolher. Se coincidir com a vinda de Jesus, não haverá morte, haverá simplesmente o arrebatamento. Então, irmãos, esse é o segundo aspecto que nós estamos considerando, que a profecia dita por Enoque, citada em Judas, verso 14, aplicava-se já àquela época, e já teve o exemplo no dilúvio, e permanece até hoje como advertência. Deus está somando, Deus está registrando, Deus está subtraindo, e Deus sabe fazer a continha para dar o resultado no final da nossa existência. Quem fizer o bem, quem perseverar em fazer o bem, certamente é certo, é garantido a recompensa de Deus, com a vida eterna e o viver com Ele para sempre. A mesma palavra que Deus falou também em Zacarias, quando disse ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque: se andar nos meus mandamentos, habitarás com os que habitam aqui. Assim é para nós a palavra que está em João 14: na casa de meu pai há muitas moradas. Eu irei, mas voltarei e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Continua o arrebatamento, porque andou com Deus aqui, vai continuar a andar com Ele lá, na eternidade. Terceiro ponto que queremos considerar, agora já é investigando um pouquinho mais, cavando um pouquinho mais, procurando detalhes e implicações. A terceira parte que eu queria considerar é o consolo, o arrebatamento de Enoque, a vida de Enoque. Deus fez daquela forma, e poderia ter feito com Noé, mas não aprove a Deus fazer daquela forma com Noé. Deus não arrebatou Noé, que andava com ele, mas livrou do dilúvio. São exemplos diferentes da bondade de Deus, que sabe dar o escape aos que lhe são fiéis. Mas em Enoque, consideremos a consolação de Deus, ou uma demonstração do seu poder para fazer-nos escapar da morte. Até então, os que morreram, talvez só Abel, foi por um caso de homicídio, e vivendo daquela forma citada nas Escrituras, de uma forma longa. Se hoje a nossa existência é de 70 anos, e muitos acham que vai viver eternamente, nem consideram o perigo de que a qualquer momento podemos ser ceifados. Naquele tempo, vivendo longamente, talvez a pessoa suportasse os vai e vens porque mantinha a vida, ia vivendo, não podia cair na mão de um Caim nem de um Lameque, né? Senão seria morto.
Mas se não caísse na mão de Caim nem de Lameque, ia viver longamente. Mas quando temos a citação na palavra de Deus, que Adão viveu 930 anos e morreu, pronto. Aí eu entendo assim, faço uma figura assim, uma cena assim, de que um devia olhar para o outro assim e falar: ih, o que nos espera à frente é a morte. Se não caímos na mão de Caim, se não caímos na mão de Lameque, entretanto, naturalmente teremos a morte. O salário do pecado é a morte. Eles viram na morte de Adão esse aspecto. No dia que comeres do fruto, certamente morrerás. Vocês não viram a morte espiritual? Agora estavam vendo o aniquilamento por causa do pecado, no fato de Adão descer ao pó, sucumbir e morrer. Isso foi com 930 anos. Considerando que Adão é o primeiro, contando o tempo de existência pela vida de Adão, quando Adão nasceu, era o início da vida. Quando Adão fez 1 ano, era o primeiro ano de existência da humanidade. Quando Adão fez 100 anos, era 1 século da existência da humanidade. Quando Adão fez 930 anos e morreu, a humanidade tinha 930 anos. Esse foi o primeiro que teve morte natural. O segundo, podemos observar nas escrituras, foi o próprio Sete, filho de Adão. E ele já vai morrer somente alguns anos à frente, seria no ano 1042. Mas, irmãos, o arrebatamento de Enoque, quando foi? Foi depois de Adão morrer e antes do segundo ser humano a morrer natural, foi Sete, ser recolhido. Foi nesse intervalo, morreu Adão, Deus trabalhou em Enoque, arrebatando, livrando da morte. Então vamos observar bem, para quem estava andando com Deus, nós vimos lá, Sete, Enos, buscando a Deus, naturalmente toda a sua descendência. Ver Adão morrer, que adianta a gente orar? Que adianta invocar a Deus se o que vai nos acontecer na frente é a morte? Poderiam ter um desânimo, mas com a obra de Deus em Enoque, ficou testificado para eles que há um jeito de escapar da morte. E o jeito de escapar da morte é qual que é mesmo? Andar com Deus. Andar com Deus. Tem medo da morte? Tem medo do inferno? Anda com Deus, é livre de todos esses males. Então não foi à toa que a vida de Enoque está situada justamente entre o primeiro a morrer e antes que o segundo morra. Veio a palavra de Deus, há uma esperança. Deus tem poder de livrar da morte, basta andar com Ele. Por isso que quando Jesus vem pregando, naquele caso particular da sua conversa, do seu diálogo com as irmãs de Lázaro, ele diz bem claro que todo aquele que nele crê, diz as Sagradas Escrituras em João capítulo 11, passou da morte para a vida. E aquele que nele crê e está vivo, nunca morrerá. Agora entendamos isso. Se andarmos com Deus agora, não podemos mais morrer. Quem crê no Senhor, estando vivo, nunca morrerá. Porque para Deus, esta forma que nós dizemos que é morte, para Deus não é morte. Porque Deus não é Deus de mortos. Ele vê a gente sucumbindo, perecendo, o nosso físico deteriorando, mas para Ele nós não estamos mortos, dormimos. Então, irmãos, a lição da vida de Enoque é isto: andando com Deus, escapa-se da morte. Escapa-se. Se não é de uma forma, é de outra. Se não é fisicamente, é espiritualmente. Sucumbe o corpo físico, mas entretanto a nossa vida está guardada em Deus, não morre. Continuemos. A quarta citação, o quarto comentário que quero fazer, na segunda
forma de investigação, de procura, de indagação, Enoque foi arrebatado. Foi para onde? Foi para Deus. Foi para o céu. Tantas expressões que nós podemos usar. Mas, irmãos, uma coisa interessante: a Bíblia não pode ser contraditada. O Senhor tomou para si a Enoque, que não viu a morte. Mas vamos abrir em João capítulo 3, o verso 13, e vamos ver o que é afirmado aí. Diz bem claro assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E agora, irmãos, subiu, foi para o céu, mas não foi? Ou não subiu? Foi arrebatado para Deus, para o céu. Mas João 3, e quem está falando aqui em João, no capítulo 3, verso 13, quem mesmo que está falando? É o próprio Jesus. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que primeiramente do céu desceu. Quem é ele? O Filho do Homem, é ele mesmo, Jesus. Atenção para o final do verso: que está no céu. Vamos ler o verso anterior. Nós vemos que tem um mistério. As coisas são da esfera do poder de Deus. Pode fugir a nossa compreensão, mas não foge do domínio de Deus. O que diz o verso anterior? O verso 12, não é isso? Jesus mesmo disse: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Vamos mudar um pouquinho, colocação minha, para um entendimento. É como se Jesus também tivesse: se eu falo de coisas terrenas, vocês não compreendem, quanto mais se eu falar das coisas, da atuação do poder de Deus, as coisas espirituais. E Enoque foi arrebatado ou não foi? Foi. Viu a morte? Não viu. Entrou no céu? Por esse versículo? Não. Mas onde está o Enoque? Onde está o Enoque? Aí vem a nós, o ser humano, com as suas indagações, com a sua ficção, a sua mente fértil de imaginações, e cria um monte de coisas. Nós somos tendentes a isso, irmão. Conforme a religião, vai ter um lugarzinho para cada um. Tem limbo, tem purgatório, tem inferno, tem Sheol, tem Geena, tem Hades, tem paraíso, terceiro céu, seio de Abraão. Tanto lugar que o pessoal espalha o povo de Deus e o que não é de Deus. Atos capítulo 2, foi muito boa essa lembrança. Verso 34. Que diz Atos capítulo 2, verso 34? Fala de Davi. Pedro argumenta a ressurreição de Jesus e fala dessa forma, verso 34: porque Davi não subiu aos céus. Li só o início do verso. Davi não subiu aos céus. Nós, cristãos do Ocidente, temos o costume de falar: morreu, foi para o céu. Aí vira Santo Davi, Santo Salomão, Santo Moisés, Santo Antônio, Santo Benedito, Santo sei lá mais o que, e coloca todo mundo lá no céu. Mas o que diz a palavra aqui? Ninguém subiu? Ninguém subiu ao céu, nem mesmo Davi. E aqui mesmo diz: onde é que está Davi? Está na sepultura. Pedro fala: até hoje está entre nós a sua sepultura e os seus restos mortais. Onde está Davi? Na sepultura. É fácil para nós. Davi é fácil. Não precisamos entender: todos que são recolhidos da vida humana pela morte estão nos sepulcros, esperando o quê? A ressurreição dos mortos, conforme Jesus diz em João 5.
virá a hora em que todos ouvirão a sua voz, todos que estão no sepulcro, e sairão. Aí vem o juízo, direita ou esquerda. Vinde ou ide. Há uma falha no entendimento cristão, no catolicismo, no evangélico também. Quem morreu manda para o céu, esquecendo-se que morreu, sepulta e aguarda a ressurreição. Se fosse para o céu, não precisaria de ressurreição? Não precisaria. Para falar dos mortos é fácil. De Enoque fica difícil, que ele foi arrebatado para ir para o céu. Mas uma coisa eu sei, João 13, Jesus falou que ninguém subiu, que Enoque foi para o céu, foi, mas que chegou lá, não chegou também não. Irmãos, consegue entender isso? Não é questão humana, é poder de Deus. Vocês não sabem que se os homens colocarem uma nave espacial com uma velocidade tremenda, para eles irem daqui para uma estrela mais próxima, não vou falar o Sol, vamos falar um pouquinho mais longe, isso vai levar, milhares de anos? Se for na velocidade da luz, leva mais de 2 anos. A estrela mais próxima, a mais próxima, a vizinha nossa ali. E o universo ninguém achou ainda o fim dele. E o céu onde que é? Então existe coisas e coisas na esfera humana, e quanto mais na esfera celestial das coisas de Deus. O Enoque saiu da terra, mas não chegou no céu, isso eu sei. Precisamos observar essas coisas, do poder de Deus. Como vamos explicar isso, analisar estas coisas? Mas foi bom lembrar, Davi não chegou no céu, não está no céu. Por isso que no catolicismo essa questão de cultuar os santos é um absurdo. É um absurdo. Assunção de Maria, absurdo, nega a palavra. Já vi hoje na pesquisa que está fazendo, que tem livro aí que falou até da Assunção de Moisés. E errado, nem o Enoque que foi arrebatado por Deus não chegou ainda no céu. Poder de Deus, não é questão humana, é questão de Deus. Mas vamos explicar por que isto. Vamos abrir em Hebreus, capítulo 11. Me deu vontade de analisar um outro ponto antes de abrir e ler em Hebreus 11. Aberto Hebreus 11, marquem. Vamos para 1 Coríntios 15. Está escrito assim, no verso 20: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Quem que é o primeiro? Jesus. Ele entrou no céu? Entrou. Ele sim, e foi recebido em glória, e assentou-se à direita da majestade de Deus. Está bom. Verso 21: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Atenção para o verso 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, ele primeiro, depois os que são de Cristo. Continuemos a ler o verso 23. Na sua vinda. Quando é que Moisés, Maria, Antônio, Benedito e Enoque vão chegar no céu? Na vinda de Jesus. Na vinda de Jesus. Na vinda de Jesus. É por ordem de Deus, tem tempo certo. Jesus já entrou, ele é primeiro. Mas e nós? Desde Adão até o último que morrer, só vai entrar no céu. E acrescentamos os que estiverem vivos, na vinda de Jesus. É ordem de Deus. Está bom. Repetindo então. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois que são de Cristo na sua vinda. Deixe marcado aqui Coríntios 15 e vamos agora para Hebreus 11. Verso 13.
Leiam comigo. Primeiro foi dito que Enoque pela fé foi arrebatado, mas fala também de Noé pela fé, foi livre do dilúvio. Pela fé Sansão, pela fé Gideão, pela fé Sara, pela fé Abraão, todos vitoriosos, todos, e todos alcançaram o testemunho de que agradaram a Deus. Mas o verso 13 diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Na Bíblia dos Irmãos está escrito a mesma coisa? Todo mundo morreu, vamos dizer assim, com a garantia de que Deus teve prazer na vida deles, mas eles não receberam a promessa. Qual promessa? A maior promessa: a ressurreição e a vida com Deus nos céus. Não receberam. Continuemos mais um pouquinho. No verso 16 diz assim: mas agora desejo uma melhor pátria, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Deus preparou uma cidade para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Noé, tantos do passado. Mesma palavra que ele falou para os discípulos, Jesus falou para os discípulos: na casa de meu pai há muitas moradas, mas importa que primeiro eu vá, depois eu voltarei e vos levarei. Aí sim, Pedro, Tiago, João e mais Abraão, Isaac e Jacó, todos do passado mais antigo, passado mais próximo e atual, aí sim vão subir para o céu ao encontro do Senhor. Mas ninguém recebeu ainda a promessa, ninguém entrou no céu. Final do capítulo 11 de Hebreus, verso 39: acrescentados outros testemunhos de homens vitoriosos, venceram pela fé. O verso 39 diz: todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Não alcançaram a promessa. Agora a explicação está no verso 40, ao dizer: provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que é que o escritor de Hebreus está dizendo? Coloca Moisés lá no céu, vamos fazer a assunção de Moisés. Deus não quer. Moisés chega sozinho lá, e os outros? Não. Então vai ser todos juntos. Mas quais todos? Todos, desde o primeiro até o último. Vão entrar, como não vão entrar nos céus? Juntos. Vamos entender por que juntos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, texto que os irmãos conhecem muito, verso 13: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, verso 14, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, para a vinda de Jesus, não precederemos, não iremos na frente dos que dormem, dos que morreram. Verso 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, a vinda de Jesus aí, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Atenção, arrebatados juntamente
com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então como é que vai ser? Uns já morreram, Jesus vem, a gente sobe para o céu? Não, colocando como que devagarzinho. Primeiro os mortos vão o quê? Ressuscitar, depois eles ressuscitados, e nós que estivermos vivos seremos, volta para Coríntios 15, transformados. Carne e sangue não é do reino de Deus. Ninguém vai subir com carne para entrar no céu, não, tem que mudar. O corpo de carne e sangue corruptível, mortal, tem que ser revestido, trocado com um corpo incorruptível, imortal. Aí sim pode ir para o céu. Não existe arrebatamento em partes. Não tem várias situações de arrebatamento e subida para o céu. Tem que subir de uma vez só. A igreja, o povo de Deus é um corpo. Quando subir para o céu, vai subir junto, todo mundo. Não vai ficar dedo para trás, para depois do milênio, depois da tribulação, depois não sei lá de que vai subir, não. Não, vão subir todos na vinda de Jesus. Para isso precisamos outros detalhes mais para explicar outras partes. Mas nós estamos aqui no Enoque sendo arrebatado e não chegou no céu, porque o projeto de Deus é que quando formos para o céu, iremos todos juntos, tal qual a saída do Egito. Sai do Egito juntos, entra na terra prometida juntos, o povo junto, o mesmo Israel, um corpo, um povo, uma nação. Mas deixe-me voltar. Nós estávamos ali naquela exposição lenta. Vamos repetir. O céu se abre, é a vinda de Jesus. Próximo passo: os mortos ressuscitam. Passo seguinte: transformação do nosso ser. Aqui que eu quero parar um pouco ainda. A transformação, temos um corpo imortal, incorruptível, um corpo celestial, porque carne e sangue não é do céu. E eu pergunto, quando é que haverá a transformação do nosso corpo abatido para ser conforme a semelhança do corpo glorioso de Jesus? Porque como ele é, nós seremos. Está escrito em 1 João capítulo 3. Quando isso vai acontecer? Em que fração de tempo? 1 Coríntios 15. Quando lá no verso 50 e 52, coloca e afirma categoricamente para nós. Mas vou ler o 51 antes. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados. Todos seremos transformados. 52. No momento, no abrir e fechar de olhos. Quando? Ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos arrebatados. E nós seremos transformados. Nós seremos transformados. Seremos transformados. Quanto tempo vai levar a transformação? Um momento. Outra palavra. No abrir e fechar de olhos. Faça isso. Pisque os olhos. Quanto tempo demorou? Quando é que vai ser isso? Na vinda do Senhor, ao toque da última trombeta. Então agora pergunto, e o Enoque? E o Enoque? Foi arrebatado, está com o corpo carnal, está sendo arrebatado que nem Elias, subindo. E agora? Aí entra o poder de Deus, que ele está ainda no processo do arrebatamento e não pode concluir, porque não pode ser transformado, porque só se vai dar ao toque da última trombeta, na vinda de Jesus, no abrir e fechar de olha, juntamente conosco, porque carne e sangue não é do céu, é um mistério.
voltemos. Jesus vem, os mortos ressuscitam, eles ressuscitados e nós que não estivermos vivos, seremos o quê? Transformados, no abrir e fechar de olhos, num momento, e depois, juntos, vamos ser arrebatados, subindo ao encontro do Senhor nos ares, e estaremos sempre com o Senhor. Observe, irmão, que pela vida de Enoque, toda esta argumentação dentro da Sagrada Escritura mostra para nós que nós não compreendemos bem ainda as coisas que Deus tem reservado para nós. São tremendas, são mistério de Deus, poder de Deus, que quebra todo o conceito humano. Mas esse é o poder de Deus para todos, irmãos, do passado e nós no presente. A coisa é a mesma, andar com Deus no tempo que temos aqui, para participarmos da ressurreição e da transformação e do arrebatamento, porque isso vai se dar junto, e entraremos no céu. Esse é o grande mistério de Deus, a atuação do poder de Deus. Humanamente é impossível explicar, humanamente não se explica, que nem a ressurreição de Lázaro. Lázaro sai para fora e tudo estava podre, se consertou e Lázaro saiu. Mas é Deus fazendo. Mas a palavra é esta, pelo que precisamos entender: não existe nenhum mediador entre Deus e os homens, porque nenhum existe no céu, a não ser Jesus, que é filho do homem e está no céu. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, porque como Deus fala com Deus e como homem tem piedade de nós, porque participou das mesmas aflições. E Jesus passou pelo mesmo processo. Jesus morreu, ressuscitou, e depois, na hora do arrebatamento, o que aconteceu? O que aconteceu enquanto ele estava sendo levado ao céu? Foi transformado. Por isso que em Coríntios está escrito: ainda que tenhamos conhecido segundo a carne, entretanto agora já não o vemos mais assim. Jesus está em carne e osso lá no céu? Não, não e não. Por isso que diz lá em Atos: foi recebido em glória, foi glorificado. Voltando então, para concluirmos, nós temos estudado nesta lição de hoje a vida de Enoque, uma história bem simples, curta, mas muito rica de mistérios de Deus e também de exemplo para nós, instruções diversas. Nós consideramos vários pontos. Primeiro, a própria vida dele, uma pessoa que andou com Deus longo tempo, 40 anos, não é crente de 50 anos, 60 e acho que já andou bastante, que não dá para andar mais. Não, andou 300 anos com Deus. Toda a nossa existência podemos andar com Deus, e a forma de andar com Deus é não entrarmos na questão da iniquidade, não andarmos em trevas, mas nos guardarmos na luz. A profecia dele, contida em Judas verso 14, já era para aquela época, que parecia não haver uma operação de Deus em castigo aos ímpios, mas Deus estava reservando o dia certo para o castigo. O que faz demorar o castigo é a longanimidade de Deus, que não espera que o homem se converta e seja salvo, mas tendo errado uma vez, continuando errado, em todas essas oportunidades, já é passível de ser lançado no fogo eterno. Terceiro ponto: o arrebatamento de Enoque foi colocado justamente de imediato após a morte de Adão, para consolo das demais gerações, a instrução de que se andar com Deus, se escapa da morte. O importante é andar com Deus, e os mistérios de Deus se realizam a nosso favor, para o nosso bem, para termos a recompensa de uma vida eterna. E o quarto ponto que consideramos: onde está Enoque? Concluímos: não no céu. O único que está no céu é Cristo
Jesus. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que primeiramente do céu desceu, o Filho do homem que está no céu. Esse é Jesus. Quando subiremos então ao céu? Só na vinda de Jesus, diante da última trombeta, voz de arcanjo. Aí sim haverá ressurreição e transformação, e segue o arrebatamento num corpo incorruptível, um corpo celestial. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.